Vamos lá. Vamos fazer, vamos dizer assim, a nossa teoria geral do estudo para procuradorias, tá? Se você quer estudar para concurso, qualquer concurso que você for fazer, você vai ter que ter duas coisas que ninguém vai poder arrumar para você, tá? Um tempo para estudar e um local apropriado para você conseguir estudar sem ser incomodado. Então vamos começar do tempo, tá? Isso vale para outras carreiras também, procuradoria não é diferente, mas já é legal para a gente já estabelecer, vamos dizer assim, aqueles parâmetros mínimos que você precisa. Menos de 2 horas por dia, talvez o Léo discorde de mim, mas eu acho que não. Menos de 2 horas por dia serve para você ir se mantendo aquecido, serve para você ir, sabe, ir pegando o jeito, mas você não está concorrendo com quem estuda de verdade. E aí, falo isso de coração aberto mesmo, assim, não é para tentar desestimular ninguém, mas hoje já tem alguns anos, as pessoas estudam muito para esses concursos, sabe? São carreiras que pagam mais de 30 mil reais por mês, então não vai ser estudando meia horinha por dia que vai dar. Então, assim, o mínimo do mínimo acho que é estudar 2 horas, né? Eu disse isso pra minha cunhada, não sei se ela tá assistindo aí, Mariana, que tá estudando pra prova de advocacia pública, e eu digo isso pra todo mundo. Se você pretende ou só pode estudar menos de 2 horas... É namorada do seu irmão? É. Ah, tá, porque eu não conheço, né? É nova. Ah, tá. Nova sim, já tem um tempo, mas é nova pra você. Se você pretende estudar menos de 2 horas, ou se você só pode estudar menos de 2 horas, sinceramente, eu prefiro que você não estude. Não, aí eu discordo, pô. Claro que... não, mas eu tenho um prognóstico de estudar mais horas. Isso. Não, eu vou estudar menos de 2 horas por dia para concurso e vou passar. Pô. Não vai. É muito difícil você passar estudando menos de 2 horas pro resto da sua vida, entendeu? Sim. Ah, não, mas em uns 7 anos eu passo? Não, provavelmente não. Uhum. Estudando menos de 2 horas por dia, dificilmente você vai passar, sejam quantos anos você estude. Essa é a minha opinião. Mas assim... Essas interpretações são complicadas, né? Mas assim, se você tem menos de 2 horas por dia e você pretende estudar o tempo todo menos de 2 horas por dia, gaste essas 2 horas por dia sua com outra coisa. Essa é a minha sugestão. Vá se esforçar para ganhar dinheiro de outro modo, não sei. Vá viver uma vida melhor, mais tranquila. Mas assim, óbvio, se você tá numa carreira de estudos, digamos assim, e ela tem um prognóstico de melhorar, enfim, ou tá com alguma dificuldade momentânea, 20 minutos, 10 minutos são melhores do que 0. Uhum. Sabe? E eu sempre dizia também assim, estudar mal é melhor do que não estudar. Exato. Então assim, Concordo. por isso que eu sempre falo, daqui a pouco a gente volta para as horas, que Renério só fez o primeiro corte ali, 2 horas, né? Sim. Eu sempre comento o exemplo de Chico, que Chico, uma vez, chegou de uma balada comigo, 6 da manhã, e a gente tinha tomado muito Red Bull, era uísque com Red Bull. Eu fui lá, desmaiei e dormi. Acordei 11 horas, falei com o Chico, velho, eu tô estudando até agora. De 6 a 11 ele tava estudando, agora que eu não tô aguentando mais, eu vou dormir, porque ele tava com taquicardia, o Sim. coração acelerado ainda. E aí eu pensei, né, e falei assim, caramba, porra, tu não estudou, não serviu pra nada, estudar bêbado. Aí ele falou, velho, eu ia estar das 6 às 11, acordado na cama, Sim. tipo, meio que passando mal, eu fui estudar. E eu lembro até hoje o assunto que ele estudou. Mandado de segurança no Leonardo Carneiro da Cunha. Porra. E ele, com aquele estudo que ele não aprendeu nada, ele fez grifo, salvo engano, e depois só precisou revisar. Então ele esteve à frente, Ganhou. Entendeu? Ganhou. Ele ganhou alguma coisa. Ganhou. Ele deixou de perder 5 horas deitado numa cama passando mal, entendeu? Dando o meu testemunho também, eu tinha um Vadimeca ao lado da minha cama, pô. Qualquer indício de insônia, assim, eu ligava a luzinha lateral da cama e ficava lendo. 15 minutinhos ali até bater o sono. Vamos começar a ser cancelado de novo? Vamos. Né? Sabe o que eu fazia com isso também? Louco. Eu, tipo, na fase mais hardcore dos estudos, né? Eu deixava sempre o livro que eu tava estudando antes de dormir perto da cama, sabe? Eu, tipo, estudava na cadeirinha lá, Sim. aí eu ia pra cama pra dormir na cama lendo um pouquinho mais, né? Tipo, ler 2 paginhas. Aí eu coloquei uma meta na minha vida que era assim, numa época hardcore, não levanto da cama enquanto eu não ler 2 páginas, tá ligado? Então eu acordava, aí ficava lendo 2 páginas assim, aí eu lembro que muitas vezes eu não aprendia nada, porque eu tava me mijando assim, queria muito ir no banheiro. Aí eu lia rapidão, aí depois eu ia no banheiro, aí depois eu tinha que ler as 2 páginas de novo. Mas era melhor do que não ter lido. Essas 2 páginas que o Léo lia antes de levantar da cama, fez ele passar no concurso? Acho que não. Talvez, acho que ele iria passar sem. Mas é esse nível de comprometimento que é exigido no fim das contas, né? É tipo, essa regra específica você pode escolher adotar ou não, adotar outra,
Mas essa ideia que você, de fato, se compromete, vai até as últimas consequências, essa é meio que a nossa ideologia no Revisão mesmo, né? Guardada pra gente não ser cancelado de novo. A vida de cada um. As suas condições, as suas possibilidades, né? Pode ver que eu e o Renan estamos com o cabelo cortado. O Renan tá com o cabelo cortado aí. Mas antigamente não era assim. Fez até a barba, pô. Tá com cara de bunda. Tava guardando pra dizer isso na live, mas tá com cara de bunda. Mas bora lá. Tirando a cara de bunda de lado. 2 horas. 2 horas, então, é o mínimo, assim, pra você, ó, tô no jogo. Ideal. Claro, ideal sempre varia um pouquinho, né? Varia? Varia muito. Mas 4 a 5 horas é o padrão de quem é aprovado. Sabe? Se a gente for fazer uma média, a gente vai pegar uma pessoa ali que estudava uma média de 3, outra que estudava 5 ou 6, mas na média a gente vai ter ali 4, 5 horas é o padrão de quem é aprovado. Então assim, se hoje você não consegue imprimir esse ritmo de estudo, porque você trabalha, porque você tem família, porque de repente você é uma mãe jovem com bebê, sabe? Então você tem que estudar no seu ritmo, mas visando chegar nesse patamar. É isso que a gente defende aqui, sabe? Então assim, hoje eu não posso estudar 4 horas, mas saiba que é importante você ter isso como meta para você, sabe? Então hoje você não consegue, mas vai tentando organizar a vida, talvez daqui 6 meses você consiga, sabe? Então penso que esse é o nosso ponto para falar assim, olha, se você quer levar a sério esse negócio de estudar para procuradoria e ter chance de estar numa prova oral daqui 12 meses, você tem que conseguir estudar pelo menos 4 horas por dia. Recomendo até um pouquinho mais, mas eu acho que 4 horas dá pra gente começar. E aí a gente já consegue fazer uma distinção de realidades. Sim. De realidades conforme cada pessoa. E aí talvez você não se enquadre, mas você pode ir perguntando aqui no chat, eu também estava lendo aqui. Então as realidades distintas de cada pessoa. Eu vou voltar pro exemplo da minha cunhada, que é o meu mais novo exemplo de pessoa começando, sacou? Tá. Ela... Você pode contar mais ou menos a história dela? Só tipo assim, até tá estudando há quanto tempo? Já é formada há muito tempo? Só pra gente situar ela bem, ficar um exemplo. Ela concreto, é formada assim. há algum tempo, né? Algum tempo, não há muito tempo, mas é algum tempo, mas não estuda pra concurso há muito tempo. Entendi. Entendeu? Então ela estudava pra defensoria. Ela advoga? Já advogou, não advoga mais. Mas assim, a história dela é a seguinte. Que é um perfil, vou traçar o perfil porque eu não sei os detalhes da história dela também. Sim. Mas o perfil que eu saquei dela, assim, nas conversas que eu tive estudou meia boca para concurso por muito tempo, por alguns anos aí para defensoria, mas era meia boca, nunca estudou de verdade, realmente. Aí agora ela quer começar a estudar real, sacou? Não trabalha, não tá trabalhando e tem o dia todo livre, em tese. Só que mora sozinha, então tem que tipo fazer comida, tem um cachorro para cuidar, tem que dar uma passeada, tem que dar uma malhada, não sei o quê. Quer ter uma vida assim também saudável, né? Sim. Ainda não tá na fase hardcore. Quer ter uma vida tranquila e tal. E dá pra ter. O que é que eu falei pra ela, ó? Você não pode... Eu falei exatamente, você não pode dar menos de 2 horas, isso não serve pra nada. Mas claro, se tiver numa progressiva, tá valendo. Como você tem o tempo todo, você tem... Eu disse pra ela isso, que é o primeiro prognóstico aí pras pessoas que não fazem outra coisa senão estudar. Você tem que tentar estudar no mínimo 6 horas por dia. Essa é a minha proposta. No mínimo. No mínimo. Tem um ponto, eu não sei se você falou isso pra ela, cara. Se ela não definir uma hora específica, ela não vai estudar, velho. Então, aí porque quem tem o dia todo livre tem esse problema entre aspas. E a gente já teve, eu já tive, não sei se você chegou a ter, ou você trabalhou o tempo todo? Não, eu trabalhava, né? Eu tive 2 anos de estudo, né? Assim, pesados. 1 ano trabalhando e 1 ano não. O ano não trabalhando, eu estudava menos do que o ano trabalhando. Porque eu tinha menos tempo, entendeu? Então, o que é que eu sugeri pra ela? Vê só se não é fácil. Você não trabalha, você não faz absolutamente mais nada da vida, a não ser estudar pra concurso e viver sua vida, né? Ir ao banheiro, comer, claro, se cuidar, né? Ter algum tipo de relacionamento assim, falar com alguém, enfim, fazer as coisas da vida. Vê se não dá, isso não é muito simples, sério mesmo. 7 às 9. 7 às 9. 11 às 13. Tá. 4 horinhas já boa aí, com intervalos bons. Com intervalo de 2 horas. 7 às 9 e 11 às 13. 13 você para, almoça, não sei o quê. 15 às 17. 8 horas. 6 horas. 15 às 17. 15 às 17 só, tá. 15 às 17. 6 horas de estudo, velho. Sim. 6 horas. Não dá pra fazer isso líquido. Realmente não deve dar. Certo? Porque, né, nessas 2 horas você não estuda 10 minutinhos bem. ali. Aí o que é que eu falei? 15 às 17. Aí 17, 18, 19 a 21. São 8 horas estudando pra você conseguir fazer 6 horas líquidas. Quer dizer que dessas 8 você pode falhar em 2. A grande dificuldade de qualquer pessoa que estuda para concurso, seja aquela de 4 horas, de 6, de 8, de 15 horas, é fazer isso durante 1 ano.
que é o que a gente Ah, diz. esse é o ponto. É aí que você É fazer isso os adultos todo das crianças. dia, Pô. durante um ano. Isso. Todo dia. Todo dia. Claro que você pode colocar um dia de descanso, um dia com menos horas, 2 dias com descanso, 2 dias com menos horas, fazer progressivo, começar com 3 horas e ir subindo. Tudo isso você pode fazer. Então, existe uma realidade de uma pessoa que consegue estudar 6 a 8 horas por dia. Uhum. Essa aqui é a realidade mais interessante para se trabalhar, porque é a realidade em tese que depende mais de você Sim. do que dos outros. E tem a realidade daqueles que mais conseguem, que é a realidade do cara que trabalha pelo menos 6 horas por dia. Vamos botar um cara que trabalha de 6 a 8 horas por dia, ele consegue fazer tranquilamente as 4 horas por dia de estudo. Consegue ou não consegue? Segue. O cara que trabalha 8 horas por dia, Certo. 8 às 12, 14 às 18. Como é que horas é que ele estuda? É, ele vai estudar principalmente à noite, né? Talvez Ou um de manhã pouquinho pela cedão, manhã, se o cara né? também, né? Assim, trabalhando 8 horas por dia, naquele horário tradicional, 8 às com 12, 2 horas de isso. almoço, se ele conseguir aproveitar um pedaço do almoço, é bom, né? Porque, O que é que eu indico, porque né? são 10 horas, na verdade, que você passa dedicado, ali é muito tempo, né? A gente tem 2 tipos de pessoa, a pessoa noturna e a da manhã ali, né? Uhum. Aí ela tem que decidir qual é ela também, tá ligado? Porque senão vai quebrar. Ah, eu não sei, eu sou bom... Não, decide, velho. Porque assim, se você trabalha de 8 às 12 e das 14 às 18, é bom tentar pegar pelo menos 30 minutos do almoço de Sim. estudo, no mínimo. E aí vamos lá, pessoa noturna. 18, começa a estudar 19h30, com 1h30 aí de intervalo, né? Sair do trabalho, chegar em casa. 19h30 a 1 da manhã. A 1h30 da manhã, deu quanto tempo? Tô botando um pesado aqui. Sim, sim. Dá Aí quanto? deu 6 horas. Deu 6 horas. Muito difícil. Não, Muito difícil. Muito. 19h30 a 11h30. Tá, aí 4 deu horas. 4 horas. 4 Ok. horas de estudo, né? É difícil fazer 4 horas líquidas, de É. fato, né? Mas aí você tem aquela meia horinha do almoço, bom pra pegar mais meia horinha, mas se não der, já foi, 4 horas, já Por deu. exemplo, eu sou do time que eu estudaria antes de trabalhar. Esse eu acho melhor. Eu sou desse Porque time. você já eu ganha. acordaria 5. Isso, já resolve o dia, Uhum. né? Então, fez 5 é meio ruim, porque só dá 2 horas, eu acho. 5 é 7. Menos de 5 o cara tem que conseguir dormir bem cedo, enfim. Aí Mas enfim, se o cada cara um fizer organiza aí. 5 às 7, 7h30, 9, 3 horas e meia, 7h30, 9h30, 4 horas de estudo também. Com certa tranquilidade. Ah, mas a que horas eu vou malhar? Você vai ter que fazer algumas abdicadas, vai ter que dar umas abdicadas, né? Aqui a gente tem que abrir um parênteses que é importante, assim. Quem trabalha bastante, e eu considero trabalha muito, todo mundo que se dedica 7 ou mais horas por dia ao trabalho mesmo, sabe? Se quer estudar para concursos de carreira jurídica, procuradoria inclusive, vai ter que abrir mão de muita coisa. Não tem como, cara. Assim, é muito legal fazer um discurso que você tem que ter uma vida equilibrada e tal, mas se você trabalha 7, 8 horas e quer estudar mais 4, 5 horas, cara, não existe vida equilibrada. Sendo muito honesto, assim, sabe? Tipo, você vai deixar de malhar, você vai deixar de socializar. E se deixar não quer dizer que você corta 100%, mas você vai reduzir pro mínimo possível, sabe? Você vai desequilibrar sua vida por um tempo. É isso. Não, Na verdade, não existe concurseiro equilibrado, né? Passando ali... Eu conheço muito concurseiro equilibrado, mas que já atingiu o nível alto. Sim. Aí ele equilibra a vida dele, ele só faz alguns concursos. Esse cara é muito engraçado, porque aí depois que ele tá nesse nível alto, né, aí ele passa, porque ele já construiu lá atrás. Aí ele fala, não, eu só passei a hora que eu comecei a beber antes das provas, então eu devia estar bebendo desde o começo. Não, Mas pô. ele passou 2 anos se ferrando, né?